Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento onde vamos falar um pouquinho sobre liderança, o nosso Tadel. Sabe, eu quero que você fique muito à vontade aí onde você está, que você pegue papel, pegue caneta para anotar aquilo que foi importante, aquilo que o Senhor estiver falando com você. E também porque tem uma atividadezinha que eu vou pedir aqui no meio, né, da nossa conversa, para você estar anotando e registrando isso aí para você estar orando por isso depois, tá bom? Então, se você não tem ainda aí acessível, corre lá, pega um papel, pega uma caneta, para poder você estar fazendo essas anotações, ok? Bom, a conversa que eu quero ter com você hoje, ela tem, sabe, tem queimado, ardido no meu coração, desde que o nosso pastor teve uma reunião com toda a liderança da nossa igreja e ele nos fez, né, pelo menos a mim, ele me fez refletir várias coisas sobre a minha vida ministerial, sobre como eu tenho vivido até aqui. Foi uma reunião assim que falou muito ao meu coração, aquela mensagem que Deus usou o nosso querido pastor Honório para trazer a nós. E desde então eu tenho pensado, tenho avaliado, tenho colocado diante de Deus algumas coisas. E eu queria compartilhar isso com vocês aqui nessa noite, tá bom? E o texto base para nós pensarmos e conversarmos hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 19, que diz assim: siga-me e farei de vocês pescadores de homens. Você está preparado para responder a esse chamado do mestre? Porque ele chega, né? A gente vai ver lá em Lucas relatando, né, mais detalhes dessa aproximação do mestre. E ele chega, vê, né, ali Pedro, né, e João ali estão ali limpando as redes e de repente ele está sendo seguido por uma multidão. E ele pede então para subir no barco e que eles, né, para que ele pudesse falar à multidão e depois os direcionam a ir, né, para mar adentro, vamos colocar assim. E Pedro fala com ele: mas Senhor, nós já jogamos as redes. Você conhece essa história? Nós já jogamos as redes, não há peixe, não tem o que fazer. E ele diz assim: então jogue as redes do lado de cá. E ele direciona e Pedro diz para ele assim: olha, porque é você que está falando, eu vou fazer isso. E ele lança a rede, e então as redes vêm cheias de peixe, né? E você já conhece toda essa questão. E no final ele fala assim para Pedro, para que Pedro fala com ele assim: olha, não fique perto de mim, eu não sou merecedor, não sou digno. E ele fala assim: não tenha medo, né? Agora eu vou fazer de você um pescador de homens. E ele fala com as pessoas ali, fala: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu não sei qual é a situação na qual você estava vivendo, o que você estava fazendo, em que você, né, ouve o chamado do mestre para a sua vida e você então aceita o Senhor como o seu Redentor, você aceita, né, e confessa Ele como Filho de Deus. Mas há esse momento em que Ele fala para a gente assim: siga-me e farei de vocês pescadores de homens. Você está preparado para responder a esse chamado? Ah, mas por que você está falando tudo isso, Aline? Bom, porque em 2022... nós já estamos acabando o ano de 2021 e em 2022 será um ano diferente para você, com base na resposta que você vai dar a esse chamado. E eu queria que agora você pegasse aí o seu, né, o papel, a caneta, e que você nós vamos fazer uma pausazinha agora para uma atividade. Eu queria que você escrevesse nesse papel, agora, qual é o seu maior sonho
sendo líder? Qual é o seu maior sonho de liderança? Eu não sei qual é, né? Escreve aí, eu não sei, talvez alcançar tantas pessoas. Estou dando aqui algumas dicas, mas escreva aí no papel. Qual é o seu maior sonho de liderança? Não sei, talvez seja liderar 10 pessoas, talvez seja discipular, sabe? Escreva aí no papel. Qual é o seu maior sonho de liderança? Anotou? Escreveu? Quer mais um tempinho? Bom, enquanto eu vou falando algumas coisinhas aqui, você pensa aí um pouquinho e anota aí qual é o seu maior sonho. A gente observa no texto que quando Jesus chega e eles estão limpando as redes, tem algumas coisas que eu fiquei pensando. Eu falei bem assim, bom, eles estavam limpando as redes deles para pesca. E talvez, para você seguir, para você dizer sim a esse chamado, você também precisa limpar algumas coisas. Você precisa estar, né, tirando algumas coisas de você, dos seus hábitos, para que isso também possa, para que você também possa ter a rede pronta para aquilo que Jesus quer fazer através da sua vida. Eu não sei, talvez o que precisa ser tirado seja uma questão de autossuficiência, seja falta de oração, talvez você precisa retirar, né, de você a incredulidade de que nada está bom, que nada do que você faz está bom. Ou talvez você precisa tirar de você a arrogância de que tudo que você faz é excelente, é bom. Entende? Eu não sei, o Espírito Santo é que sabe, e é Ele que está falando com você nesse momento, mostrando para você o que precisa ser retirado, sabe? O que está na sua rede hoje que precisa ser limpo, para que Jesus possa te dar o direcionamento de onde lançar a rede e ela não tenha nada que impeça realmente a pescaria no seu barco, na sua vida. Eu sei que muitos talvez já estejam começando a planejar 2022. Talvez muitos de vocês nem planejaram 2021. Eu, como de costume, o meu aniversário é logo nos primeiros dias do mês de dezembro, então eu costumo dizer e vivo isso para a minha vida, o meu planejamento ele é feito logo para o início de dezembro, porque quando eu faço aniversário, eu apresento o meu novo ano ao Senhor, os meus planejamentos, aquilo que eu quero fazer. Eu já olhei o meu planejamento e falei assim, nossa, quantas coisas eu deixei de fazer esse ano, quantas coisas eu preciso melhorar para o próximo ano. Então, enfim, você deve ter os seus planejamentos, os seus sonhos, né? E o que você quer alcançar em 2022, o que você quer melhorar, o que você quer fazer diferente. E precisa ser diferente. E no seu sonho de liderança, esse sonho que você colocou aí, ele é possível ser alcançado por você? Você pode realizar esse sonho? Você pode fazer coisas para que ele aconteça? Isso eu estou dizendo voltado para a sua liderança, ok? É algo que você pode fazer? Por exemplo, se você colocou aí que você quer ganhar, sabe, 10 vidas para o Senhor no ano de 2022. Esse é o seu sonho de liderança. Então eu gostaria que nesse momento você multiplicasse isso por 100. 10 vidas você consegue alcançar? Ok, com muita oração, com muita força de vontade, você consegue fazer. Então nós vamos colocar e vamos acrescentar. Vamos aumentar esse sonho, vamos multiplicar por 100. Né? Se você colocou 10 pessoas, multiplicando isso por 100, você teria 1000 pessoas para alcançar. Você vai conseguir alcançar isso sozinho? Não, é difícil alcançar 1000 pessoas sozinho. O que eu quero dizer com isso, Aline? O que você quer dizer com isso, Aline? Olha só, se você não tem um sonho que o torne dependente de Deus, você precisa ter um sonho maior. Porque se o sonho que você tem de liderança é possível ser feito, é possível ser realizado, sabe, pelas suas mãos, então a gente precisa ter um sonho maior. Porque a nossa liderança, ela precisa ser dependente de Deus.
Porque nós não podemos fazer nada sozinhos, em tudo nós precisamos dele. Essa precisa ser uma realidade para a nossa vida no ano de 2022. Porque o reino é dele, nós estamos cooperando com o reino. Então nós precisamos realmente sonhar mais alto, confiando na dependência de Deus. Amém, querido? Outra coisa que eu queria perguntar para você, e isso tem me acompanhado também nesses dias, nas minhas avaliações, você é um sinal de X ou você é um sinal de mais? Você até aqui tem multiplicado ou você até aqui tem somado? Porque isso faz diferença. Sabe aquela frase que a gente costuma dizer lá na matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto? Mas o item somar ou multiplicar faz diferença no final da equação. E talvez até aqui nós tenhamos sido líderes que estavam apenas somando e não multiplicando. Talvez tudo ficou assim, girando em torno de nós, como se nós fôssemos resolver todos os problemas, como se nós fôssemos fazer todas as coisas. E talvez a gente centralizou, talvez a gente segurou tudo nas nossas mãos e muitas coisas não foram para frente, talvez por isso. Teve a pandemia, teve uma série de coisas, ok, teve uma série de coisas, nós tivemos que nos readaptar a muitas coisas. Mas essas coisas, elas não alteram ao final da equação se nós estivermos multiplicando e não apenas somando. Como é que a gente multiplica? A gente multiplica ensinando e compartilhando com outros o que a gente já aprendeu, fazendo deles discípulos, não apenas seguidores. Nós precisamos fazer das pessoas, daquelas pessoas que caminham conosco, que Deus nos deu para caminhar conosco, discípulos de Jesus, e não apenas seguidores de Jesus. Na vida dos discípulos de Cristo, houve um momento em que eles tiveram que escolher entre apenas ser mais um na multidão ou cumprir a ordem do mestre de fazer outros discípulos. A frase que eu disse ainda há pouco, eu esqueci de citar: se você não tem um sonho que o torne dependente de Deus, você precisa ter um sonho maior. É uma frase de um livro que eu tenho lido chamado Formador de Heróis. O segredo de toda liderança bem-sucedida está em seguir Jesus. Ele veio para ensinar aos 12 como fazer discípulos, como fazer com que a igreja, com que as pessoas fossem alcançadas, e isso chegou até nós. Nós hoje fomos alcançados, pelo Evangelho por causa da vida de Paulo, que também obedeceu, que também disse sim ao chamado de seguir a Cristo. O que a gente precisa entender é que a nossa liderança, ela não é para a nossa glória. Aquilo que a gente faz não é para que a gente seja reconhecido pelos homens como, o líder top, o líder não. Nós fazemos isso para que o Pai seja glorificado, porque o Pai é glorificado conforme os frutos que a gente produz. Então nós precisamos, alinhar o nosso coração com aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos buscar reconhecimento, sim, mas o reconhecimento de Deus. A nossa liderança precisa estar pautada nesse direcionamento. É Ele que é o herói. É Ele que precisa ser glorificado. É Jesus que precisa ser anunciado. Não somos nós que curamos as pessoas, é por causa do nome dele que as pessoas são curadas.
Consegue entender? A gente precisa fazer e ensinar as pessoas a serem dependentes de Cristo e não dependentes de nós. Porque muitas vezes a gente está habituado a estar no controle de tudo, né? É muito bom ter o controle, gente. Eu sei porque eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle das coisas. É bom ter o controle das coisas, saber como as coisas estão acontecendo, mas com Deus não é assim que funciona. Nós precisamos confiar. Olha o que ele disse para os discípulos: olha, segue-me, venha comigo, e eu vou fazer de você um pescador de homens. E prontamente eles deixaram as coisas e começaram a seguir Jesus. Então a gente precisa abrir mão, sabe? Abrir mão do controle da nossa vida e confiar no nosso Jesus e seguir o chamado dele para a nossa vida. Eu não estou falando aqui, tá, gente? Eu vou falar porque é bom deixar claro. Eu não estou falando que a gente tem que deixar trabalho, deixar família, deixar as coisas. Eu não estou falando nada disso aqui nessa noite. Eu estou falando do que a gente muitas vezes é apegado. Nós somos apegados, sabe, a tantas coisas. Às vezes nós amamos tantas coisas. E esse amor, ele acaba sendo maior do que o nosso amor por Jesus. Porque a gente não quer abrir mão disso para segui-lo. Aí a gente fica como apenas seguidores ou apenas na multidão, mas não como discípulos de Cristo. E isso vai fazer diferença no seu ano de 2022, na sua liderança em 2022. Você pode fazer todas as coisas. Eu quero te lembrar de uma outra passagem, a passagem da multiplicação dos pães. Um líder, ele precisa, né? Jesus perguntou algumas coisas e eles já disseram assim: a gente tem aqui 5 pães, 2 peixinhos e tal. Então ele falou assim: então vamos lá, vamos organizar esse negócio aqui, porque tudo tem que ser organizado. Vamos organizar esse negócio, vamos dividir os grupos aí para ficar mais fácil. Mais ou menos assim, eu entendo. Vocês organizam, vocês fazem o que precisam fazer, mas a multiplicação é algo sobrenatural. É algo que vocês ainda não têm condição de fazer, então isso aí pode deixar que eu faça. É assim que funciona na nossa liderança. Aquilo que a gente pode fazer, ele vai dizendo assim: faz, organiza. Isso aqui você não consegue não, então peraí que isso aqui eu dou jeito. Pode deixar que isso aqui é a minha parte. Entende o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Há aqueles que ajudam o pão chegar nas pessoas. E há aqueles que estão apenas sentados esperando o pão chegar. A grande questão é qual desses nós somos no reino de Deus. Se nós estamos apenas sentados esperando as coisas chegarem até nós, ou se nós estamos realmente nos disponibilizando a seguirmos Jesus e ajudarmos o pão a chegar naqueles que realmente precisam. A palavra de Deus para nós é que os campos estão prontos para a colheita. Você tem dúvida disso? Que os campos estão prontos para a colheita? Essa é a palavra de Deus para nós. Então, o que falta para nós começarmos a colher? O que está faltando? Aline, falta trabalhador, falta gente comprometida, falta gente que quer, falta gente que... se a gente for colocar tudo que falta, a gente é especialista em dizer o que falta. Fala a verdade. Porque a gente costuma dizer muito o que a gente não tem, a gente costuma olhar muito o que a gente não tem. E o que a gente tem, a gente esquece. Mas olha só, ele fala o seguinte, deixa eu voltar aqui. O que falta então para nós começarmos a colher? Falta trabalhadores? Mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos começar a colher enquanto a gente ora, pedindo ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores? Eu sei que muitas vezes é difícil a colheita sozinha. É difícil, porque dá muito trabalho. Quando eu era criança, os meus pais, eles tinham amigos que tinham fazenda e que a gente via lá aquele monte de pé de café, muitas colheitas manuais, né, que não tinha uma máquina para colher. E dá trabalho, é calor, é cansaço.
Mas nós precisamos começar a fazer. E enquanto estamos fazendo, o que a gente faz? A gente ora. A gente pede ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. E aí, quando Ele envia mais trabalhadores, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar essas pessoas que chegaram a como colher. Porque se a gente começar a disputar com essas pessoas quem colhe mais, a colheita vai ficar pesada do mesmo jeito. Porque aí a gente está só somando, entrou só mais um para colher. Agora, quando a gente multiplica, quando a gente mostra o jeito certo de tirar, sabe, o grão, o que a gente estiver colhendo, a gente está multiplicando pessoas na colheita. E isso vai fazer com que a colheita seja maior. Então, se você em 2022 quer colher mais, você precisa ensinar a mais pessoas como fazer. Vendo que essas pessoas estão caminhando com você para ajudar no processo de multiplicação do reino. E não para uma competição. Porque às vezes a nossa preocupação é ficar bem na fita com Deus. É ficar bem na fita com o nosso pastor. É ficar bem na fita com o nosso supervisor. Muitas vezes é isso que está aqui dentro do nosso coração. E isso atrapalha o crescimento do reino. Porque no reino, o fator é de multiplicação. Não é de adição, não é de divisão, não é de subtração, é de multiplicação. O nosso Deus, Ele ama multiplicar as coisas. Você já percebeu isso? Eu já percebi o quanto Ele ama multiplicar as coisas. Para começar, Ele gosta de gente. Você já viu quanta gente tem nesse mundo? A primeira ordem de Deus para o homem foi o quê? Vai lá, menino, multiplica esse negócio, entendeu? Multiplica a gente. Vamos multiplicar a gente. Não é? Não foi isso que Ele falou? Ele gosta de multiplicação. Se Deus escolheu você como líder, Ele conhece o seu coração. E é Ele quem pode multiplicar em você o querer e o realizar. É Ele que pode encher o seu coração de determinação, de força. O que você precisa, na verdade, é tomar a posição e a decisão de decidir segui-lo ou não. É isso que vai fazer a diferença. E aqui, presta atenção numa coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Judas, que a gente gosta tanto nossa, Judas traiu Jesus, né? A gente gosta de falar muito dessa situação da vida de Judas. E eu não estou dizendo que ele agiu corretamente, a gente sabe que não. Mas ele foi tentado. Ele foi tentado nas ambições egoístas dele e ele caiu. E nesse processo da sua liderança, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque Satanás, ele vai tentar você. Ele vai te fazer pensar que você está cansado demais, que você já está velho demais, que você não tem capacidade, ou que você é bom demais para fazer essas coisas, que você não tem tempo, que você já tem tantas coisas para fazer. Como é que você vai ficar seguindo Jesus ainda? Ele vai tentar fazer você tomar decisões sozinhos na sua liderança, porque talvez você já sabe como fazer, né? Porque isso me remete lá a Moisés, né? Porque da primeira vez ele falou, bate na pedra que a água sai. Na segunda ele falou assim, fala com a pedra. Mas aí Moisés deve ter pensado assim, eu fico imaginando, tá, gente? Ele deve ter pensado assim, na primeira vez eu bati, vou bater agora de novo. Porque às vezes a gente faz isso. A gente acha que uma coisa, sabe, que Deus vai agir sempre da mesma forma. E a gente toma a iniciativa precipitada e vai lá e faz sem consultá-lo. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes você já... Eu já fiz isso algumas vezes na minha liderança. Mas não é assim que funciona. Sabe, Satanás também vai tentar você, dizendo para você assim, epa, você precisa aproveitar mais o seu tempo em família.
Mas olha só, a sua família deveria estar com você na seara. A sua família deveria ser a primeira que está com você ajudando na colheita. O que está acontecendo? Talvez a gente precise ficar mais cuidadoso, mais vigilante. Resista às tentações do diabo. Resista e ele vai fugir de você, com toda certeza. E para finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria, que você deve estar pensando assim, ok, Aline, legal isso que você está dizendo, mas eu começo por onde? Vem aí 2022, o nosso pastor está anunciando coisas diferentes, coisas em que nós vamos precisar mudar, coisas que nós vamos precisar ajustar. E como é que vai ser isso, Aline? O que eu faço diante de tudo isso? Bom, a primeira coisa, como eu disse, é você começar decidindo a sua resposta. Jesus está dizendo para você, siga-me e eu farei de você pescador de homens. Qual vai ser a resposta que você vai dar para ele? Muitas pessoas disseram assim, não deixa eu enterrar o meu pai primeiro, não deixa eu fazer isso primeiro. Quantas pessoas será que não usaram de muitas desculpas e até, não é nem desculpa, até pode ter sido mesmo, sabe? Uma coisa real. Mas escolheram fazer outras coisas ao invés de atender ao chamado de Jesus. Agora, se você decidiu, se você está decidindo com base, sabe, você colocou aí um sonho para a sua liderança. E você precisa de depender de Deus para realizar esse sonho. E você diz para ele assim, Jesus, eu vou seguir o Senhor. Onde o Senhor for, eu vou. Eu quero dizer algo que Jesus disse para nós e para você especificamente nessa noite. Ele diz assim, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ore, querido, ore por orientação. Albert Einstein disse o seguinte, ele falou assim, se eu tivesse 1 hora para resolver uma questão muito importante que mudaria a minha vida, eu faria o seguinte, eu passaria 55 minutos pensando na pergunta certa, porque eu sabendo a pergunta certa, eu teria 5 minutos para resolver o problema. Isso foi o que Albert Einstein disse. Mas os discípulos de Cristo, aqueles que decidem seguir a Jesus e que se tornam seus discípulos, numa situação em que você tem 1 hora para resolver uma questão, a gente passa 55 minutos orando, porque é da direção de Deus que a gente precisa para resolver qualquer coisa. Basta uma palavra de Deus para a gente resolver qualquer coisa. Basta que Ele dê uma ordem para que as coisas se resolvam. Foi com uma palavra que Ele colocou o caos em ordem. Então nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o direcionamento de Deus para a nossa vida. Ore por você, ore pela sua liderança. Ore por aquilo que Deus quer fazer através de você. Ore pelas pessoas que estão com você nesse processo. Sabe, quando a gente para orar, isso abre a nossa mente, os nossos pensamentos para aquilo que o céu quer fazer através de nós. O problema é que muitas vezes a gente não ora, a gente não busca, a gente quer tentar resolver do nosso jeito. Essa é uma das coisas também que você pode estar fazendo após tomar a sua decisão. E mais uma coisa,
ore pelas pessoas. Fale com Deus sobre as pessoas que você quer ajudar. Peça a Deus que o direcione a pessoas e grupos que Ele quer que você alcance. Muitas vezes, a gente fala assim, e qual líder não já falou dessa maneira, né? Que nós não temos como fazer porque não tem quem ajude, não tem quem nos ajude a fazer. Mas a gente precisa começar a clamar ao Deus da seara que nos envie trabalhadores. Nós precisamos começar a falar para Deus as pessoas que nós estamos vendo um potencial e se é aquilo mesmo que nós estamos vendo. Se no coração daquela pessoa realmente é um coração de uma pessoa que está determinada a seguir Jesus. Ou se não, porque Deus conhece o coração. Às vezes nós olhamos, imagine aqui um Pedro sem Jesus na vida dele, a gente olhando para ele, a gente talvez dissesse assim, não dá não, esse cara é muito explosivo, muito arrogante, muito... Talvez a gente nem desse moral para ele. Mas Jesus sabia o que tinha no coração de Pedro. Ele conhecia Pedro e ele conhece todas as pessoas. Nós não conhecemos, mas ele conhece. E quando a gente para buscar nele a direção, para falar com ele, sabe, do que a gente está vendo, quais são as expectativas, a gente vai, com certeza, fazer uma escolha certa. A gente precisa, sabe, para esse próximo ano, orar e pedir o direcionamento de Deus de com quem trabalhar, com quem dividir os ensinamentos que Deus tem dado para nós como líderes. Sabe por quê? Para a gente não chegar como Samuel e às vezes correr o risco de derramar unção na pessoa errada. Porque Samuel ali, ele já queria derramar a unção sobre o que ele estava vendo. E quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes nós fizemos isso? Sem consultar, sem orar, sem esperar uma resposta, um direcionamento de Deus. Então que em 2022, que nós possamos, como líderes, fazer diferente. Que a nossa primeira postura seja de orar, que a nossa primeira postura, e comece de agora, querido, espera virar 2022 não. Começa a orar agora, começa a buscar de Deus agora o direcionamento para aquilo que você tem sonhado realizar através, sabe, da sua liderança, através da sua célula, através do discipulado. E isso não serve só para a liderança de igreja, não, isso serve para a sua casa, isso serve para o seu local de trabalho, isso serve para qualquer lugar onde você como igreja está estabelecido. Decida o que você quer para a sua vida como líder. Você quer seguir a Jesus? Ele vai te ensinar como fazer. Ele vai te mostrar como se faz. E viva e desfrute da presença dele com você todos os dias, porque foi isso que ele disse aqui. A autoridade é dele. Ele delegou para você, ele delegou para mim, sendo igreja dele. E ele disse para nós obedecermos e ensinarmos aquilo que nós temos aprendido. E ele estaria conosco todos os dias. Então você não está sozinho e jamais estará sozinho. Amém, querido? Então que você possa avaliar a sua vida como líder. Colocar diante de Deus aquilo que você tem sonhado, aquilo que tem ardido dentro do seu coração. Diante dele. E siga os direcionamentos que ele tem dado para você. Eu sei que os nossos pastores estão buscando esse direcionamento de Deus. E eu sei que grandes coisas estão por vir para esse ano de 2022. E nós veremos, como diz, com esses olhos que a terra um dia há de comer. Não tem um dito assim? Então, nós veremos o que Deus fará em Betel Serra. O que Deus fará através da sua vida com a decisão de seguir Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Pai, eu queria apresentar ao Senhor, de uma maneira muito especial,
aquilo que os meus irmãos colocaram como um sonho de liderança deles. Assim como eu tenho o meu sonho de liderança. Mas, Senhor, que nós possamos realmente estar dependentes do Senhor para a realização desses sonhos. Que nós possamos sonhar com uma Betel Serra cheia, uma Betel Serra cheia de discípulos do Senhor, pessoas que estão sedentas pelo Senhor e que querem sim serem seus seguidores. Pai, nós temos uma responsabilidade nas nossas mãos. O Senhor nos chamou para liderarmos pessoas. O Senhor nos chamou para estarmos à frente dessas pessoas. Nos capacita para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que os teus planos para os líderes da Betel Serra são muito maiores do que aquilo que eles têm planejado, têm sonhado, têm pensado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem lugares muito mais altos. Às vezes, Pai, às vezes o medo nos assusta, às vezes a falta de confiança no Senhor nos limita. Porque nós olhamos para aquilo que nós temos condição de fazer, e o que nós temos condição de fazer sem o Senhor? Mas que o Senhor possa mudar, ó Deus, nesta noite, todos esses pensamentos que são contrários aos pensamentos que o Senhor tem sobre nós. Espírito Santo, que você possa agora estar ministrando ao coração de cada um daqueles meus irmãos que estão ouvindo agora esta palavra. E que você possa encher, Espírito Santo, o coração dessas pessoas. Enche, Espírito Santo, enche de alegria, enche de novo ânimo, enche de esperança, enche de fé, Espírito Santo. Que nós possamos não olhar apenas para nós. Pai, eu quero em 2022, eu e minha casa, eu e meus filhos e meu esposo, estarmos nessa seara, fazendo a nossa parte e ensinando outros a fazer o que precisa ser feito. Nos capacita, Senhor, para a grande obra que o Senhor tem para fazer através de nós. Abençoe, Senhor, cada líder. Abençoe a vida dos nossos pastores. Abençoe a vida do pastor Nori e da pastora Adriana, que tem se reunido, que tem orado, que tem buscado do Senhor o direcionamento do que fazer e como fazer. Vá, Senhor, mostrando a eles aquilo que precisa ser colocado para a tua igreja como direcionamento. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor não nos deixa só. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos mostrado aquilo que temos feito de errado, aquilo que temos feito de certo e como podemos ainda ser melhores. Louvado seja o teu santo nome, engrandecido seja o teu santo nome, e que o Senhor se alegre com os frutos produzidos pela liderança dessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, tenha uma noite excelente. Pare e reflita nessa palavra e tome a sua decisão e diga ao Senhor. E após dizer ao Senhor, diga ao seu pastor, diga, sabe, ao seu líder de célula também. Olha, conta comigo, eu estou junto, eu quero estar nessa seara porque eu quero ser um seguidor de Jesus. Fala para ele, mostra para ele a disponibilidade do seu coração. Nós veremos as grandes coisas que Deus tem para fazer através de nós em 2022. Tenha uma boa noite.